Vamos falar mais um pouco sobre como interpretar o espectro de massas? Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Universidade da Química para mais um vídeo falando sobre espectrometria de massas. E por que eu estou gravando esse tipo de vídeo? Porque essa foi uma dúvida deixada por uma aluna do curso Tudo sobre Espectroscopia. Eu expliquei para ela, só que eu acho que vale a pena gravar um vídeo. Ela tem sua dúvida melhor respondida dessa forma e vocês também saem beneficiados. Inclusive, você quer ser meu aluno? É bem simples, aqui embaixo tem um link, universidadedaquimica.com.br/alunos. Você pode fazer a sua assinatura e lembrando, esse vídeo está sendo gravado no final de outubro de 2020 e até o dia 31 nós estamos com os valores promocionais das assinaturas anuais, semestrais, além da possibilidade de fazer a assinatura full, que é um pacote que tem todos os cursos lá da Universidade da Química com cerca ali de 50% de desconto. Bom, pessoal, vamos lá. A dúvida, né, o exercício em si, ele nem é tão difícil. Mas ele não é difícil para quem já conhece um pouco de espectrometria de massas. Para quem não conhece nada, por exemplo, talvez seja um pouco complicado. Mas ele é, sobretudo, um exercício bem didático. A pergunta é a seguinte: o espectro de infravermelho de um composto apresenta pico largo e forte que vai de 2.500 a 3.500 centímetros a menos 1. E também um pico forte em 1.705 centímetros a menos 1. E o seguinte espectro de massas, que é esse daqui, temos como informação do espectro de massas que a massa do composto é 136 e temos outros 4 picos relevantes: o 119, o 91, o 65 e o 39. Prediga que substância é essa. Bom, não é um problema apenas de espectrometria de massas, porque nós temos dados no infravermelho. Então, vamos já coletar as informações que nós temos, conforme ditas aqui no enunciado, para depois então passarmos para a interpretação do espectro. Vamos lá. Talvez você não saiba nada sobre o infravermelho, talvez você nem saiba o que é o infravermelho. Mas para quem sabe um pouco, o infravermelho nos indica, principalmente quando aplicado em compostos orgânicos, as funções orgânicas. E aí você pode não lembrar de nenhuma banda característica, mas duas você tem que lembrar. Uma que fica em torno de 1.600 e pouco, 1.700 centímetros a menos 1, que significa que nós temos aqui uma carbonila. Então, quando ele fala que tem uma banda em 1.705, nós temos aqui uma carbonila. E uma banda larga em torno de 3.000, nesse caso que vai de 2.500 a 3.500, é uma banda bem larga, isso aqui é indicativo de OH. Então, de cara, significa que esse composto tem um grupo OH e uma carbonila, que pode ser, na verdade, uma carboxila, né? Os dois estarem juntos, mesmo carbono, e com isso nós temos um ácido carboxílico. Dando uma olhada em alguns valores padrão, e aí dificilmente você vai saber isso aqui de cabeça, salvo você trabalhar com esse tipo de composto. Eu discuto isso lá no curso Tudo sobre Espectroscopia. A carbonila tem um valor médio ali de 1.700, só que ela tem variação. Então, se for, por exemplo, um aldeído, fica em torno de 1.725. Se for uma amida, 1.675 é o menor valor para a carbonila. Se for um anidrido, tem um valor mais elevado, 1.810. Só que no geral a gente pensa ali em 1.700. Nesse caso, 1.705. Eu tenho desconfiança de que é um ácido carboxílico. Quando eu olho o valor médio da da carbonila de um ácido carboxílico, nós temos aqui o valor de 1.710. É bem próximo. 1.705 é um pouco abaixo. Só que assim, o próximo grupo abaixo é amida, fica em 1.675, então fica muito abaixo. Então isso aqui já ajuda a confirmar que nós temos sim um grupo carboxila, estamos falando de um ácido carboxílico. Então essa informação, que é extremamente útil, foi dada através dos valores de infravermelho. Outra coisa que nós podemos explorar é a massa. Ele nos dá aqui a massa molar, é uma massa par, significa que ou eu não tenho átomos de nitrogênio, ou se eu tiver átomos de nitrogênio, esse número vai ser par. Então isso aqui é mais uma informação que eu tenho. Eu vou pressupor que não tem átomos de nitrogênio. E aí eu vou aplicar a chamada regra do 13. O que é a regra do 13? Eu pego a massa molar, divido por 13, e aí eu vou ter uma parte inteira, que eu vou chamar de N, e um resto dividido por 13. Isso daqui, quando trabalho com hidrocarboneto, vai nos dar, na verdade, um padrão de fórmula molecular. CN
HN mais R. Nós já vimos que nós não temos o hidrocarboneto, temos o composto carbonilado, mas daqui a pouco eu vou fazer essa correção. Vamos aplicar então a regra do 13, imaginando que seja um hidrocarboneto. Vou pegar aqui 136 dividir por 13, dá 10,46, o N é a parte inteira, então N é igual a 10. Isso significa que R dividido por 13 é igual a 0,46. Fazendo essa conta, né, pegando 13 e jogando para cá, esse número dá aproximadamente 6. Ou seja, eu teria uma fórmula molecular do tipo C10H16. Qual é a lógica da regra do 13? Pessoal, não tem como explicar para vocês nesse vídeo, até porque ia demandar muito mais tempo. Tá? Então dê uma procurada numa bibliografia adequada. Se você for o meu aluno do curso Tudo sobre Espectroscopia, eu trabalho isso de maneira mais detalhada. Por hora, a regra do 13 é uma regra bem prática para a gente. A fórmula molecular, portanto, seria C10H16 se fosse um hidrocarboneto. Então, eu sei que não é um hidrocarboneto, eu tenho que fazer umas substituições. E a substituição é de equivalente em massa. Porque olha só, a massa de um átomo de oxigênio é de 16. Isso equivale a um grupo CH4. Então, eu já sei que tem 2 átomos de oxigênio nessa molécula, no mínimo. Então, eu vou ter que fazer uma substituição por 2 átomos de oxigênio. Ao adicionar 2 átomos de oxigênio, na verdade, eu vou ter que fazer uma substituição por C2H8. Eu vou ter que tirar 2 carbonos e 8 hidrogênios. Com isso, possivelmente, minha fórmula molecular é essa daqui. Do C10H16, eu tirei C2H8, adicionei 2 oxigênios, tem então C8H8O2. Se eu tenho a fórmula molecular, eu posso ter mais informações ainda. Mas olha só, eu já posso desconfiar que esse daqui é um composto aromático. Por que eu falo isso? Porque eu tenho um número consideravelmente grande de carbonos, 8, e um número pequeno de hidrogênios. A estrutura orgânica onde a quantidade de hidrogênio é pequena em relação à quantidade de carbono são nos compostos aromáticos. Outra coisa também é que eu tenho esse pico 91. Eu já vou dar spoiler para vocês, mas esse pico 91 vai estar presente em compostos aromáticos que têm a substituição de um grupo metila. Isso aqui é característico do iotropílio. Mas daqui a pouco eu falo sobre isso, estou dando spoiler. Bom, eu tenho a fórmula C8H8O2. Isso aqui tem exatamente 136. É uma possível massa, é uma possível fórmula molecular. Outra coisa interessante é que, se eu tenho a fórmula molecular, eu posso determinar o índice de deficiência do hidrogênio, que tem essa fórmula aqui, para uma estrutura como CnHm, XX, onde X é um halogênio, NyOz. O índice de deficiência é dado por essa equação. N menos M sobre 2, menos X sobre 2, mais Y sobre 2, mais 1. Mais uma vez, no curso Tudo sobre Espectroscopia eu detalho isso daqui, e você vê essa equação, por exemplo, no Silverstein, uma bibliografia recomendada nesse caso. No nosso caso específico, o N é igual a 8, o M é igual a 8 e o Z é igual a 2, só que o Z não entra na fórmula, né? O oxigênio ele acaba não influenciando. Jogando aqui os valores, nós temos índice de deficiência 5. Isso significa que cada um valor de índice de deficiência de hidrogênio indica que eu tenho ou uma ligação dupla ou eu tenho um anel. Geralmente, quando nós temos índice de deficiência 4, nós relacionamos isso a um anel aromático, porque nós precisamos aqui de 4 mols de hidrogênio para quebrar essa molécula, né? Quebrar as ligações duplas e quebrar o ciclo. Se eu tenho índice de deficiência 5 e já desconfio que eu tenho uma carbonila, né? Já tenho certeza que eu tenho uma carbonila, significa que um desses 5 é da carbonila, ligação dupla carbono-oxigênio, e os outros 4 é de um anel aromático. E como eu falei, eu já desconfiava que eu teria um anel aromático, isso daqui confirma ainda mais. Então, pelas informações do enunciado, sem passar para o espectro, nós sabemos que temos um anel aromático e que temos uma carboxila. Estamos falando de um ácido carboxílico. Vamos juntar essas duas partes? Nada mais natural que a nossa molécula tenha pelo menos essa estrutura. Isso daqui já contempla a molécula? Já é a molécula final? Não. Por quê? Porque a massa dessa molécula é 122 e nós temos massa total 136. Quando nós subtraímos 136, tiramos, na verdade, 122 de 136, sobram aqui 14 unidades de massa. Na verdade, essas 14 unidades de massa significa que nós temos um grupo metila.
Ah, Antônio, mas o grupo metila não é o CH3 e, portanto, isso daqui não é igual a 15? É verdade. Só que lembrem-se, aqui nós temos todos esses átomos de carbono com hidrogênio. Se eu tenho um substituinte, eu vou ter que retirar esse hidrogênio e adicionar o substituinte. Então, por isso 15. Eu teria a deficiência de mais uma unidade. Entenderam isso? Essa molécula em si, com todos os hidrogênios no lugar, tem massa 122. Mas eu vou ter que retirar o hidrogênio para colocar um substituinte. Então, o correto, na verdade, seria dizer que a massa é 121, porque temos a vacância de um hidrogênio. O que daria aqui uma diferença de 15 e justificaria o grupo metila como substituinte. E sim, nós temos o grupo metila e a molécula é essa daqui. Estamos falando de um ácido metilbenzoico. Só que nós não sabemos exatamente qual é a posição desse grupo metila, se é orto, meta ou para. Eu já adianto, temos o isômero orto. Por que eu falo isso? Porque eu não consigo identificar com essas informações o isômero meta e o isômero para, mas eu consigo ter certeza que eu tenho o isômero orto. Eu tenho espectro de massas e eu vou confirmar isso com vocês. Só que assim, eu já tenho a molécula. Para que eu uso o espectro? Para confirmar que a molécula é essa. Eu vou ter que identificar esses picos principais. Então vamos lá. Temos essa molécula já na sua forma de cátion radical. Estou localizando aqui a retirada do elétron no oxigênio. E temos aqui a primeira clivagem, que é o tipo de clivagem alfa. Nós temos a saída dessa hidroxila. Podemos imaginar que um elétron vem para cá e outro elétron fica com a hidroxila. Formamos esse cátion aqui com a liberação do OH. O grupo OH tem massa 17. Então, esse composto aqui, né, esse cátion, seria o M-17. Como a massa total é 136, M-17 dá 119. Olha que legal. É um ponto no espectro, é um pico no espectro. Vamos lá. O próximo pico, que é o 91, eu já falei, o pico 91 é referente ao íon tropílio, nós conseguimos compreendê-lo, identificá-lo, partindo então desse íon que é formado. Aqui nós podemos ter a perda do grupo CO. Perdendo o grupo CO, nós formamos esse cátion. Aqui eu coloquei a carga já dentro do anel, mas a princípio a carga estaria deslocalizada. Eu não conseguiria identificar a carga especificamente. O correto seria, na verdade, colocar entre colchetes e a carga do lado de fora. Mas como aqui eu estou falando que a clivagem desse tipo, esse carbono acaba levando dois elétrons para gerar o cátion, eu representei dessa maneira. Aqui nós tivemos a perda de CO. Na prática, esse íon aqui, ele é o M-45. De onde veio esse 45? Nós perdemos aqui 17 do OH, perdemos também a massa referente ao carbono e ao oxigênio. Então, o CO tem massa 28. Então, se nós somarmos aqui 28 mais 17, nós temos o 45. O M-45 dá o pico 91, que é o que nós temos ali no espectro. E esse pico 91, como falei, é o eutropílio. Ele é muito estável porque ele é aromático e aparece muito quando temos compostos aromáticos e analisamos por espectrometria de massas. Na verdade, essa carga costuma ficar localizada no átomo de carbono da metila. E aí nós formamos, existe ali todo um mecanismo de ruptura e fechamento do ciclo e formamos esse cátion aqui, que é aromático. Percebam, em vermelho seriam os átomos do próprio anel aromático e em preto aqui essa ligação sigma fora do anel aromático. Mas fechamos então nessa estrutura. O eutropílio tem um M/Z91, como eu falei, ele é bem característico. Aqui eu estou isolando a carga. Quando nós temos o eutropílio, nós temos duas fragmentações na sequência dele. Uma é a formação então desse anel aqui de 5 membros. Como que ele é formado? Posso imaginar que temos a migração de um elétron para cá e um elétron para cá. Nós vamos formar esse alcino aqui. Aqui vai ficar um elétron e aqui outro elétron, que eles simplesmente se juntam para formar a ligação. Formamos esse anel aqui de 5 membros que tem massa 65, que aparece lá no espectro. E a partir desse anel de 5 membros, temos a formação do anel de 3 membros, também é característico. Formou o 91, vamos ter o 65 e o 39, por um mecanismo bem parecido. Então vamos formar aqui o alcino, temos aqui a liberação do alcino, vai sobrar um elétron aqui, eles se juntam para formar a ligação, formamos então esse ciclo com 3 átomos de carbono, que tem o M/Z39. Então, se nós olharmos aqui no espectro, nós identificamos o pico 119, o 91, o 65
e o 39. Então a nossa hipótese está certa. Mas como que eu garanto que eu tenho um composto orto? Como eu falei, eu não conseguiria diferenciar se fosse composto meta ou composto para. Mas o composto orto, como eu expliquei para vocês no vídeo anterior que eu falei sobre rearranjo McLafferty, falei também sobre o efeito orto. Então, quando nós temos um substituinte na posição orto, isso vale para ácidos carboxílicos e ésteres, tem uma fragmentação bem interessante. Então, o padrão é esse daqui. Esse grupo Z no ácido carboxílico é OH. Temos aqui a ruptura dessa ligação. Um elétron vem para cá, outro elétron vem para cá. A ligação π também se rompe. Um elétron vem para cá e o outro vem para cá. E essa ligação Y hidrogênio também se rompe. Um elétron para cá e outro para cá. O resultado, o Z se junta com H. Temos a liberação, então, dessa molécula, que se for um ácido carboxílico é água, né, porque o Z é o H. Aqui nós temos a formação de uma ligação dupla, essa ligação π rompida, e aqui nós temos uma ligação dupla. É exatamente, então, esse íon formado. Como eu falei, se eu tenho um composto na posição orto, né, porque essa migração de hidrogênio só é possível se tivermos o substituinte orto. Se for meta ou para, nós não temos. No nosso caso específico, temos isso daqui. Temos a formação de água, devido à ruptura dessa ligação, esse outro elétron vem para cá, a ligação π rompida, forma uma ligação dupla. Aqui também formamos uma ligação dupla. O resultado é a formação, então, desse cátion radical com a liberação do OH-, é o M-18. Nós pegarmos 136 e subtrairmos de 18, nós vamos ter o pico 118. É um pico bem pequeno, discreto, mas ele está aqui, ó. Tem a presença do pico 118. Isso confirma ainda mais o efeito orto. Então, a nossa molécula em questão é o ácido ortometilbenzoico. Pessoal, era isso que eu queria falar com vocês. Eu espero ter ajudado de alguma forma, espero ter esclarecido, mostrado um exemplo didático como que a gente resolve um espectro de massas. É claro, cada caso é um caso. Isso aqui é um caso simples, mas pode ser muito difícil, por exemplo, para quem nunca viu esse tipo de técnica. Eu espero ter sido útil de alguma forma. Se eu fui, então, por favor, compartilhe o vídeo, manda o vídeo lá para o seu grupo de WhatsApp. Eu acho que o vídeo assim não tem um número grande de visualizações, é uma pena, mas eu conto com a ajuda de vocês no compartilhamento, tá certo? Se você for novo por aqui, se inscreva na Universidade de Araquímica, ajude a Universidade de Araquímica a chegar aos 100 mil inscritos e, além disso, aproveite as promoções dos cursos lá na plataforma. Vale muito a pena você investir no seu conhecimento. E provavelmente deve estar aparecendo em algum lugar aqui nessa tela final o vídeo onde eu falo sobre o rearranjo McLafferty. Fica a recomendação de você dar uma olhada nele, tá certo? Valeu e até o próximo vídeo.